Olá, bonita, tudo bem? Seja bem-vinda à nossa primeira aula da semana do delineado. Eu espero estar desvendando segredos para vocês e também ajudando de alguma forma a acabar com o terror que é o delineado na vida de algumas pessoas. Hoje, na nossa primeira aula, vai ser um delineado clássico, que é o gatinho. Então, eu vou ensinar uma forma mais fácil de aplicação dele e que você pode estar usando tanto no dia a dia quanto numa festa. Falando em olhos, existem vários tipos de olhos. Os que a pálpebra móvel é mais proeminente, os que cobrem totalmente a pálpebra móvel, que dificultam um pouco mais para fazer delineado, mas não quer dizer que você não possa usar, tá? Para tudo se existe uma técnica e eu quero estar desvendando durante essa semana com vocês. Tá bom? O delineado que a gente vai treinar hoje vai ser de uma forma mais universal. Hoje eu quero prezar mais pelo acabamento. Então, vai ser uma aula bem simples, mas eu espero que vocês acompanhem aí na casa de vocês e realmente apliquem e façam. Gatinho preto clássico, os que a gente sempre vê em foto. Tem uns que são mais gráficos, mais alongados, mas o que eu vou ensinar hoje é o mais simples de todos, para você estar iniciando por degraus comigo essa semana. Falando em delineado preto, o que eu mais gosto de usar, particularmente, tanto profissionalmente quanto em automaquiagem pra mim. Eu gosto muito de delineador em gel, tá? Existem vários tipos de delineador. Se você tiver na tua casa o de caneta, pode ser o de caneta. Se você tiver o líquido, pode ser o líquido. O em gel, eu acho ele mais fácil de aplicação, tá? Eu acho que ele desliza melhor, ele dura mais tempo, na minha opinião. Também tem a forma em lápis. Quem tem lápis pode vir fazendo com lápis também. Talvez não fique a precisão ou tão preto quanto, mas pode ser, tá? Usa o que você tem na tua casa de primeiro. Depois, conforme você for treinando, você pode ir comprando outras formas de delineador. Vou fazer aqui, eu vou raspar um pouquinho, vou pegar um pouquinho de produto aqui, mas se o delineador for seu, tranquilo. Eu vou deixar raspadinho um pouco aqui. Esse é o da Bruna Tavares, tá bom? Ele tem um preço legal. E o pincel que eu vou usar hoje é esse da Ariana. Você encontra em perfumaria, eu acho que esse eu comprei aqui na cidade mesmo. Ele é o número 1. Se você tem aqueles esmaltes de unhas bem fininho, também eles são espetaculares para fazer um traço, tá? Primeiro, você tem que ter um espelho que ele fique de frente para você. Esse espelho vai te ajudar a você ver retinho os dois traços, né? Para ver se um tá mais alto, um tá mais baixo, se um tá mais caído ou tá mais alongado. Então, a primeira dica é: não passe corretivo na tua pálpebra, tá? E nem primer. Você não vai passar nada, absolutamente nada na sua pálpebra, vai deixar ela lisa da forma que tiver. A única coisa que você pode passar é limpar, normal, com uma água micelar, espera secar, hidrata se você quiser. E depois, esperando secar, a gente já inicia a aula. Aos pouquinhos aqui. Eu vou pegando bem aos pouquinhos. E é importante que você deixe ele bem fininho. Conforme você vai passando o produto, você vai virando o pincel, que isso vai te ajudar a que ele fique com as cerdas todas unidas. Pouquinhos e girando esse pincel na pontinha, tá? Isso, nós vamos fazer um esboço primeiro. Não precisa começar desde o início aqui e já tentar fazer. Essa é a forma mais difícil que existe. Porque além de você acumular produto aqui no início, que não é o que a gente quer, que o mais bonito é deixar fininho no início, não vai te ajudar a deslizar, tá bom? Então, vamos por partes. Primeiro, nós vamos criar o esboço. O que é esse esboço? É os dois traços no final dos olhos. Quem não gosta do delineado gatinho, não tem problema. Pode simplesmente parar aqui, fazer só o contorno do olho e parar aqui, sem problema algum, tá? Então, eu vou fazer o traço. Primeiro, eu vou olhar retinho, tá? Tem um espelho aqui embaixo da câmera. Então, eu vou olhar reto. O que eu vou fazer? Esse dedinho, ele serve para ajudar a gente na automaquiagem. Você que me acompanha aqui deve ter visto muito isso. Então, você vai apoiar esse dedo, virar o pincel ele é apoiado no dedo do meio. E eu vou fazer um risquinho aqui, que é o meu esboço, tá? Vou deixar ele um pouquinho mais forte para vocês verem melhor. Aí, em seguida, eu vou fazer o outro lado do esboço, tá? Vou de novo fazer aqui o truquezinho, pegando um pouquinho. Aí, na mesma direção, você vai olhar entre um olho e outro. No final aqui.
você vai fazer esse esboço. Aí, Dai, mas eu tenho aquela pelinha gordinha aqui, que eu faço? Tá vendo a minha aqui também, ó? Às vezes ela atrapalha, a gente vai passar por cima dela. Amanhã eu vou falar melhor sobre pálpebras gordinhas, tá? Mas isso também funciona pra você. Nessa aula, no caso, isso também funciona pra você. Então, vamos lá, eu vou olhar. O esboço não precisa estar perfeito, tá? Mas eu vou olhar de frente e eu vou ver aqui no meu espelho se um tá semelhante com o outro. Se tiver, ok, perfeito, já deixa aí esse esbocinho, tá? Aí, em seguida, eu vou começar a traçar toda a volta do meu olho. Agora, eu vou começar unindo aqui, ó. Do meio do meu olho, eu venho com o pincel deitado. Não venho com o pincel assim, tá? Senão você não vai conseguir delinear. Eu venho com ele deitadinho e eu vou traçando todo esse esboço. Tem pessoas que têm dificuldade em ficar com o olho aberto e tá traçando. Você também pode dar uma leve esticada, tá? E passar. Só que lembre-se, sempre rente aos cílios, vai descendo. Porque primeiro é o nosso esboço, não é a linha fina maravilhosa que às vezes você vai querer conseguir de início. Sempre com o pincel deitado. Outra dica importantíssima, gente, ergue o queixo para você conseguir ver toda a sua pálpebra. Tem muita gente que quer se automaquiar assim, ó, não tem como, tá? Você não vai conseguir ter noção da sua pálpebra, principalmente se ela tiver a pálpebra fixa em cima da pálpebra móvel, sabe? Quando é mais gordinha. Então, não vai rolar. É legal que você tenha o seu espelho aqui embaixo e erga bem o seu queixo para você ver toda a sua pálpebra, certo? Então, eu venho aqui e vou traçando todo o meu olho. Apoia o dedinho, não esquece, ó, e só com leve forcinha na ponta do pincel, tá? Não vem com ele pesado. Vira o seu pincel se tiver necessidade. Se ele tiver muito seco, você pode virar, porque às vezes o outro lado tá mais molhado. Tá? Ó, borrou, deixa aí, não tem problema. Se borrar, eu quero mais é que borre, porque eu quero ensinar vocês a corrigir aí na casa de vocês, tá? Então, por isso que eu falei, não passa nenhuma sombra, não passa nada, vamos treinar primeiro o delineado, tá? Porque assim que você ficar craque, aí você pode fazer em cima da sombra. Porque se a gente tivesse uma sombra aqui, ia dar muito ruim pra depois tá arrumando, certo? Então, vamos lá. Fizemos o esboço, vamos para o outro lado. Mesma coisa, começo do meio. Ó, apoio esse dedo e apoio, firmo bem o pincel aqui. Sempre deitando ele para que ele te ajude. Às vezes eu levanto levemente a sobrancelha para me ajudar a ver melhor a minha pálpebra também, porque esse lado meu é mais assimétrico do que esse. Então, você também vai conhecendo a assimetria do seu rosto, tá? Ó, uni aqui, o que sobrou do meu pincel eu venho só com a ponta dele marcando. Aí daí um lado ficou mais grosso que o outro, não tem problema, vamos seguir o lado grosso então, tá? Mas quanto mais leve seu esboço for, mais fino vai ficar o seu traço. E o pincel, quanto mais fininho ele for, mais fino também vai ficar o seu traço. Primeiro a gente vai unir e eu vou pegando sempre aos pouquinhos aqui, tá, gente? E sempre arrumando o pincel, deixando ele bem fininho. Agora, o que eu vou fazer? Eu gosto sempre de virar bem de lado e erguer bem o meu queixo, porque daí eu vou conseguir unir as duas partes. Aqui eu vou fazer um risco, como se eu fosse cortar o meio desse meu traço para unir com o nosso traço que tá rente aos nossos cílios. Então, o que eu vou fazer? Eu apoio meu dedo aqui firme, apoio a minha mão junto e venho uma linha reta. Isso, tá? Agora, nós vamos preenchendo ele todo pra dar acabamento,
só com a pontinha desse pincel. O borradinho a gente deixa ali, tá? Se borrar aqui embaixo, deixa também. E, ó, pra gente fazer o gatinho ficar bonito, mesma coisa. Força o dedinho aqui, não a mão agora, porque a gente não vai fazer um risco. Força só o dedinho e só com a pontinha, ó, a mão bem leve. Leve, gente, leve, 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 leve. Ó. Puxa pra cima, ok? Aí, deito a mão de novo. Vamos unindo o traço. E vamos dando acabamento em todo esse delineado. Agora, nós vamos arrastar, tá? Se você quiser puxar um pouquinho, não tem problema, ó. Puxa, levanta a sobrancelha, você vai ver todo o nosso espaço que falta para preencher. De leve. Leve, leve, leve. Mão leve, gente. Maquiagem é mão leve, senão não rola. Primeiro, você vai treinar na tua casa. Esteja num lugar silencioso, prenda o seu cabelo pra trás, pra que nada te atrapalhe nesse momento, tá? Segundo, tenha paciência. Delineado é paciência, tá? Ó, e assim a gente vai arrumando e vai ficando lindo o nosso gatinho. Aí você pode vir deslizando, porque você já tem esse esboço. Só que quando você desliza, nunca deslize pra cima, porque senão você vai engrossando ele e você vai perder a mão, tá? Coisa importantíssima, gente, anota aí. É pouquinho produto, pouquinho por pouquinho. Se você passar de uma vez muito produto, não vai rolar. Daqui a pouco o seu delineado tá aqui em cima e você não conseguiu fazer o gatinho. Eu tenho certeza que durante essa semana vocês vão alinhando essas habilidades e todas essas dicas e muita coisa vai mudar para vocês. Ó, o meu dedinho ajudando, tá vendo? Você pode ir e depois voltar. Ok? Pronto, temos nosso primeiro delineado aqui. Deixa ele quietinho, com os erros dele, deixa ele aí. Agora, nós vamos pro outro, que depois a gente vem fazendo o acabamento final. Vamos para esse, a mesma coisa. Apoiei meu dedinho, apoio a minha mão, ó, apoio aqui no queixo. Eu, às vezes, apoio até essa daqui, ó. Você pode dar uma leve esticadinha para te ajudar a enxergar. E do meio, não lá do final, do meio. Eu risco arrumando de pouquinho. Quem tem cílios muito grandes, achata os cílios primeiro e depois vem com a pontinha, tá? Deslizou, foi. Vê se um tá parecido com o outro. Esse meu tá um pouco mais grosso, então eu vou dar uma leve, leve, leve engrossada aqui no final desse. Porque tem essa diferença dos olhos, tá? Só que daí você vai perceber que você tem um lado que é mais alto do teu olho e outro lado que ele é bem mais diferente, sabe? Vou engrossar esse meio aqui pra ir ficando igual o outro. Cuidado pra fazer nessa hora da volta, tá? O delineado, ele tem que estar bem firminho, ok? Aqui eu vou engrossar um pouco o início. Show! Agora, nosso acabamento final, tá?
Pro nosso acabamento final, eu vejo alguns erros já técnicos, tá? O que é super normal, fiquem tranquilas. Eu indico que você tenha uma água micelar, certo? E nada de cotonete, tá bom? Nós vamos alinhar com um pincel, ou pode ser assim, língua de gato, que eu gosto bastante. Esse é bem durinho. Esse meu eu não sei que marca que é, mas você encontra em qualquer perfumaria. Ou então chanfradinho, tá? Que ele vai dar mais precisão pra gente tá, ó, fazendo toda essa correção. Eu vou usar esse, que é o que vocês vão encontrar com mais facilidade. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou botar aqui na tampa um pouquinho, 2 gotas só. E vou molhar. Gente, não é pra encharcar o pincel, tá bom? Não é pra encharcar o pincel. É só pra deixar ele um pouquinho úmido. Aí, o que que a gente vai fazer? Eu vou olhar pra frente, a mesma coisa. Apoio o meu dedinho e venho, ó, limpando ele. Sempre em direção reta ou pra cima. Olha o acabamento que ele já dá. Fica perfeito. Aí, se ele tirar o teu corretivo daqui de baixo, você só vem com o dedo arrumando ou vem com um pincelzinho depois e passa um corretivo. Não deixa aquele branco aqui, tá bom? Aí, a mesma coisa, pega um pouquinho. Aí, pra eu arrumar em cima, eu venho com o meu pincel para cima, apoio minha mão, tudo você vai precisar de apoio, tá? Não vai rolar se você vir com a mão tremendo livre assim, você não vai conseguir fazer. E o que que eu faço? Só com a ponta dele, ó, eu venho alinhando o meu delineado. E toda vez que eu for corrigir alguma coisa, eu limpo ele, ou no dorso da mão, ou em uma toalhinha, pra depois pegar mais produtos, tá? Então, é isso que eu vou fazer, ó. Venho corrigindo. Você pode corrigir a linha toda se você quiser, tá? Vocês entenderam porque não pode ter sombra por baixo? Porque senão a gente não ia conseguir fazer isso. Aqui, mesma coisa, se eu quiser afinar, ó. Você vem dando todo o acabamento pra ele. Pode ser qualquer água micelar, tá, gente? Essa minha é da Biang. Vou dar uma leve afinada aqui no início. E depois você pode vir com o pincel também, engrossando se você quiser. Aqui também eu gosto de deixar bem limpo, porque acabamento é tudo. Ó, em cima e embaixo. Deixa essa pontinha bem fininha. Porque daí assim ele fica mais elegante, tá? Vou voltar aqui só pra eu fazer uma linha perfeita. Agora eu gosto mais, ó. Tá vendo? Ele fica mais perfeitinho. Aqui também, ó. Só com a pontinha, vou unir mais. Pronto. Agora, nós vamos para o outro. Põe mais um pouquinho de produto, ó. Uma gota d'água. Passei. Tira o excesso, se molhar muito, tá? Porque ele tem que estar levemente úmido. Mesma coisa desse lado. Olha sempre um olho com o outro. Ó, encaixei aqui. Subi. Ó. Vou limpar o pincel. Aí eu volto, sem água por enquanto, só com o que sobrou. Se ele fizer esse risco, o que que a gente vai fazer? Com o dedo anelar, tá? Você vem bem de leve, dando umas arrastadinhas, ó. Ou fazendo assim, em batidinhas, que ele também ajuda, ok? Dá um acabamento maravilhoso já. Aqui em cima precisa, quero deixar também mais fino aqui um exemplo. Mesma coisa. Aqui de início também. Se quiser afinar mais. Tá bom? O que eu tô vendo de diferente no meu delineado aqui? Aqui subiu mais a ponta, então eu vou arrumar. E eu vou dar uma leve alongada aqui, porque eu acho que esse meu tá mais alongadinho um pouco. Então, eu venho aqui, ó. Eu vou alongar mais um pouquinho.
Com a mão leve, tá? Limpo. Você pode fazer assim também. Deixa eu pegar mais água. Você pode fazer assim também, ó. Você vai cortando ele. Lembrando, nossos olhos não são idênticos, então não adianta você querer deixar ele perfeito, sendo que você tá aprendendo isso hoje. Então, gente, essa foi a nossa primeira aula. Ó, você pode dar o acabamentinho aqui depois só dando batidinhas com o corretivo, que daí ele não vai ficar marcado. Eu espero que vocês tenham gostado desse delineado mais convencional e agora eu quero ver versões de vocês, tá? Lembrando, se você não gosta do gatinho, não precisa fazer, faz ele normal, sempre começa do final, do início e para ele aqui, tá bom? Mas eu quero ver a sua versão, quero ver se você conseguiu fazer aí na tua casa. Gente, prática, persistência e dedicação, tá bom? É o que você precisa ter pra você chegar num resultado legal. Você realmente aprender aí, não desista. Um beijo, eu espero a versão de vocês e até amanhã na nossa próxima aula.